Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor seja com todos. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. E vamos aqui para mais uma oportunidade de ministrar a poderosa palavra do Senhor sobre a vida de vocês e sobre a minha vida. Porque eu aprendo mais na palavra do Senhor, porque ela retira algo de mim e não eu que retiro algo dela. Que ela sempre vai nos instruindo, nos guiando, nos ensinando e nos ministrando e nos dando discernimento para passar para vocês. Amém? Lembra que eu estava falando para vocês sobre o quarto de Eliseu. E nós vamos continuar nesse estudo aí que tem mais algumas coisas para mim passar para vocês. Agora eu vou falar, lá em 2 Reis 4:10. E fazemos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, ali se recolherá. Então hoje eu vou falar sobre o muro, tá? A palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, que o Senhor está ao redor do seu povo. O que o Senhor é para mim e para ti? Ele é o nosso muro, ele é a nossa segurança, ele é tudo para mim e para você. Aí nós vamos lá em Amós 8:11. Olha o que a palavra do Senhor diz: e enviarei fome sobre a terra. Olha o que o Senhor diz: enviarei fome sobre a terra. Mas não é fome de alimento, mas não é fome de qualquer outro tipo de coisa, mas fome da palavra de Deus. Olha lá o que diz: Israel sofreria com a fome da palavra do Senhor. Isto é, o Altíssimo se calaria e a nação sentiria a falta de seus conselhos. Por tantos anos, vozes de profetas como as de Isaías, Jeremias, Oséias, Miqueias, Micaías se levantaram, mas não foram ouvidas, foram ignoradas. Dessa forma, a palavra que o povo queria era só bênção e desprezou a correção, o direcionamento, né? O discernimento do Senhor, né? E o povo desprezou, e se tornaria o seu maior desejo, porque um período que eles não teriam mais, e ainda que buscassem a direção de Deus, encontrariam apenas o silêncio. Por quê? Porque o Senhor, ele pode estar em silêncio comigo e com você, mas com ele mesmo ele nunca está em silêncio, ele está sempre em movimento, ele está sempre operando dele, tanto o querer dele como eu efetuar, tanto na minha vida ou na vida de qualquer outra pessoa. Por isso que lá em 1 Samuel 2:30, lá no finalzinho do versículo 30, ele diz: honrarei os que me honrarem. Então ele está dizendo que ele não vai ficar honrando todo mundo não, quem não tem compromisso com ele, ele também não tem compromisso. Ele só tem compromisso com quem tem com ele, que quem obedece a palavra dele. É fácil não, mas procurem obedecer a palavra do Senhor. Aí continuamos. Não há nada pior do que isso. Hoje, todos têm a oportunidade de ouvir a voz do Senhor por meio do maior profeta dos dias atuais, a Bíblia Sagrada. Seguindo seus ensinamentos, alcançaremos a vitória diante das dificuldades e, sobretudo, a salvação da nossa alma. Porque as pessoas falam que não tem tempo para examinar a Bíblia. As pessoas falam que não tem tempo para isso. Eu não entendo a Bíblia. Claro que você não vai entender a Bíblia, porque a Bíblia não foi feita para ser lida. A Bíblia foi feita para ser examinada. A palavra do Senhor diz, em Mateus 22:29 diz: errai por não examinar as Escrituras. Em Salmo 119:11 diz: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. No 71 do 119 diz: foi-me bom ser afligido para aprender a tua lei, porque o Senhor sabe como tratar comigo e contigo, porque ele mesmo faz a ferida e ele mesmo ligará, porque você é a nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido por um alto preço. Se valorize, busque ao Senhor, busque o direcionamento da palavra do Senhor. Está com dúvida, busca a palavra. Está com alguma dificuldade, busca a palavra, né? Em João 5:39 diz: examinai as Escrituras, porque são elas que me testificam. Em Oséias 4:6 a palavra do Senhor diz:
meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Olha quantas promessas que eu falei aqui para você rapidinho, em instantes. Aí nós continuamos, em Isaías 26:1. Olha o que diz lá. E naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. O Senhor, sabe o que é o antemuros? O Senhor está à nossa frente e está na nossa retaguarda. E ele faz outra promessa: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, não será atingido. Então você está cercado pelo Senhor com o muro dele, com a presença dele de todos os lados. Por isso que ele fala: nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará na tua tenda. Aí vamos lá, 26:1, parte A. Naquele dia, vamos pegar nisso. Refere-se ao reino glorioso do Messias, que futuramente será estabelecido para os salvos. Diante de um futuro tão magnífico como esse, as perseguições, as injustiças, os desabores que muitas vezes o Filho de Deus é submetido, se tornam pequenos. Por isso que o Senhor Jesus ele fez uma promessa: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. O Espírito Santo está sempre em movimento na minha vida e na tua, sempre nos direcionando, sempre buscando se relacionar comigo e contigo, para a gente saber o que a gente vai fazer, para a gente não tomar decisão em cima da nossa loucura humana, da nossa axiologia humana, não. Busque direcionamento direto na palavra do Senhor. Pode ir para a Bíblia que você vai ver, Deus sempre deixa um sinal. Olha o sinal que Deus deixou para Noé, a arca. Olha o sinal que Deus deixou para Moisés, o cajado. Olha o sinal que Deus deixou para Jó, um caco de telha. Olha o sinal que Deus deixou para Davi, o gigante. Olha o sinal que Deus deixou para Jesus, a cruz. Por isso que Jesus veio e ele falou: eu vou. Ele tentou até falar: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, que seja a tua. Então ele foi fiel e até morte, e morte de cruz. E aí ele foi lá no inferno e tomou a vida da chave da vida e da morte. E tomou a chave da porta que ele abre e ninguém fecha, e a que fecha ninguém abre. E ele teve todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Jesus não veio de bobeira. Ele não veio a passeio aqui, ele veio para nos salvar, para nos tirar das garras. É o que ele tem para mim e para você, promessas gloriosas. Aí continuamos, 26, parte B. Temos uma cidade forte. Nas Escrituras vemos quantas cidades foram destruídas por Deus, devido às suas transgressões. A própria cidade de Jerusalém passaria também pelo caos posteriormente. No entanto, a insegurança, a vulnerabilidade vista nas cidades empreendidas pelos homens não existiriam na Jerusalém celestial, pois nela haverá plena proteção, segurança, paz. Afinal, o Senhor será a sua força e a sua salvação. Por isso que a palavra do Senhor diz em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que as pessoas não entendem. O pau está quebrando no nosso lombo e você está dando glória a Deus. Está dificultoso e você está orando. Está dificultoso e você está glorificando. Está tudo se acabando e você está louvando ao Senhor. Continue louvando, continue buscando, que Deus com certeza, na hora certa, no momento certo, ele vai se levantar, igual está em Jó 19:25. Eu bem sei que tudo pode e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado, e com certeza o meu Redentor vive e se levantará. Olha que promessa maravilhosa na minha vida e na tua. Aí continuamos lá. Nação justa. Você é nação justa. Você é uma pessoa que busca o Senhor, que tem os propósitos para o Senhor, que lê a Bíblia, que ora, que jejua, mas não é fácil. As circunstâncias vêm, as frustrações vêm, a afronta vem, mas faça igual Jesus. Vai marchando e faz igual o Paulo deixou na carta dele em Filipenses 13:14. Uma coisa eu faço, que me esquecendo para as coisas que para trás ficam e avançando para o alvo que é Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus seja louvado, engrandecido. Graças a Deus.
nação justa. No 2, para a gente encerrar por essa parte. Nação justa representa todos os fiéis ao Senhor Jesus, independente se são judeus ou gentios. Eles têm a garantia da eternidade junto a Deus, de maneira que até mesmo a sua entrada será de maneira exaltada, como foi dito, abre as portas. Isso significa que a Jerusalém espiritual protegida, impenetrável por estranho, terá suas portas abertas, por ordem do próprio Senhor, para que os vencedores, aqueles que guardam a fé nele, entre triunfante por elas. Por isso que em Apocalipse 3:10, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, e que guarde toda a sua família, né? E que seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de livramento, uma semana de busca, né? Ele te ama tanto, tanto, a ponto de ainda estar esperando por você. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 3,16. Amém?